Graça e paz, meus amados irmãos, bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações quando postarmos vídeos novos. Dê o seu like, isso ajuda o nosso canal a crescer. Se você tiver alguma sugestão para melhorarmos o nosso trabalho, coloque seu comentário. Entre no nosso canal do Telegram, Escola de Profetas Unção Sem Limites. O link está na descrição. E compartilhe este vídeo para alcançarmos mais pessoas. Estou falando sobre os dons espirituais. Os três primeiros: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, que são os dons de revelação. Nesse áudio eu vou falar sobre o dom do discernimento de espíritos. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 11, onde Paulo relata a respeito dos dons espirituais. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E no versículo 10 ele fala: a outro é dado o discernimento de espíritos. Como eu mencionei, os três dons de revelação são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Tudo dentro da dimensão do conhecimento: fatos, eventos, propósitos, motivos, origens, destinos humanos ou divinos ou satânicos, passados, presentes ou futuros. Está dentro do enfoque de um ou de outro desses dons de revelação. Alguns acreditam que desses três dons, o principal deles é o dom da palavra de sabedoria, porque este dom dá uma revelação dos planos e propósitos na mente de Deus. Enquanto a palavra da sabedoria nos dá uma revelação dos planos e propósitos na mente de Deus, a palavra do conhecimento nos dá a revelação de fatos do presente ou do passado. Já o dom do discernimento de espíritos nos oferece introspecção na dimensão espiritual. Discernir significa perceber, vendo ou ouvindo. Logo, o discernimento dos espíritos é a mesma coisa que ver ou ouvir na dimensão dos espíritos. As revelações que são trazidas pela palavra da sabedoria e pela palavra do conhecimento são amplas e se aplicam a pessoas, lugares, objetos. Ao passo que o discernimento de espíritos oferece uma introspecção na dimensão apenas dos espíritos. Uma das formas de saber o que é uma coisa é primeiro descobrir o que ela não é. O dom do discernimento de espíritos não é apenas discernimento. Algumas pessoas dizem que têm o dom do discernimento, mas na Bíblia nada existe a respeito do dom do discernimento. A Bíblia fala do dom do discernimento de espíritos, que é uma coisa totalmente diferente de apenas discernir. O dom do discernimento de espíritos não é um tipo de adivinhação espiritual do pensamento alheio, e nem introspecção psicológica, e nem penetração mental. Não é o poder de discernir as falhas do próximo. Você não precisa do dom do discernimento de espíritos para discernir as falhas de alguém. Qualquer um tem a capacidade de fazer isso. O dom do discernimento de espíritos não é por defeito nos outros. Portanto, o discernimento de espíritos não é um dom espiritual para desvendar falhas humanas. O discernimento de espíritos não é o discernimento do caráter ou das falhas. Nem sequer é o discernimento das pessoas. O dom do discernimento de espíritos lida com espíritos que existem na dimensão espiritual, quer sejam divinos, satânicos ou humanos. O dom do discernimento de espíritos não é simplesmente discernir demônios ou somente discernir espíritos malignos. Esse dom tem a ver com a classe inteira dos espíritos, inclusive bons espíritos, maus espíritos e espíritos humanos. O discernimento de espíritos é a introspecção na dimensão dos espíritos. O dom do discernimento de espíritos abrange muito mais do que apenas o discernimento de espíritos malignos. Não é apenas a convicção de que existe um demônio na vida de uma pessoa, mas o dom do discernimento de espíritos, conforme falei, está relacionado à dimensão espiritual.
Como o discernimento de espírito está relacionado à dimensão espiritual, você pode contemplar na dimensão espiritual tanto espíritos malignos, quanto anjos de Deus ou quanto o próprio Deus. No caso de Moisés, que em Êxodo 33 teve a contemplação do próprio Deus, quando ele vê Deus pelas costas. Outros tiveram a contemplação do Cristo ressurreto, como Estevão, que estava sendo apedrejado e via Jesus Cristo em pé à direita de Deus. Você já deve ter ouvido alguém falar com você que teve uma visão e na visão viu o próprio Cristo. Esta pessoa entrou na dimensão espiritual e nesta dimensão pôde contemplar o próprio Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas puderam ver dentro da dimensão espiritual e contemplar o Senhor ressurreto. O dom do discernimento de espíritos, no entanto, pode trazer consigo uma palavra da sabedoria ou uma palavra do conhecimento, mas a visão propriamente dita seria o discernimento de espíritos, porque a pessoa estaria vendo, naquela ocasião, dentro do âmbito espiritual. Lembre-se de que o dom do discernimento de espíritos é a introspecção sobrenatural na dimensão dos espíritos, onde há espíritos divinos, bem como espíritos malignos. Além disso, o discernimento de espíritos pode ser manifestado para revelar o espírito humano, ou seja, as tendências boas ou más do espírito humano. Portanto, o dom de discernimento de espíritos lida com 3 tipos de classes de espíritos: espíritos divinos, espíritos satânicos e espíritos humanos. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, o apóstolo João tem a revelação dos 7 Espíritos de Deus diante do trono. Isto significa que na dimensão espiritual João estava vendo esses 7 aspectos do Espírito de Deus. O discernimento de espíritos também pode revelar querubins, serafins, arcanjos ou uma hoste dos anjos de Deus. Pode também revelar Satanás e suas legiões. O discernimento de espíritos pode revelar o poder, seja bom, seja maligno, que está produzindo uma manifestação sobrenatural ou influenciando determinado tipo de comportamento. Manifestações sobrenaturais podem advir de muitas origens diferentes. Na realidade, muitas coisas que nos parecem milagrosas ou sobrenaturais não são de genuína proveniência divina. Devemos lembrar-nos de que Satanás também é um ser sobrenatural. Com frequência exagerada, as pessoas se dispõem a seguir tudo quanto é sobrenatural ou espetacular, que haja provas bíblicas de que provém de Deus, quer não. É bom recebermos uma manifestação genuína do Espírito de Deus, mas devemos estar conscientes de que nem todas as manifestações sobrenaturais são necessariamente uma demonstração do Espírito de Deus. Se o discernimento de espírito estiver em operação, poderemos saber o que há por detrás de uma determinada manifestação ou operação. Em Atos capítulo 16, Paulo lidou com o espírito maligno por detrás de uma operação. Quando a jovem, possessa de espírito adivinhador, seguia Paulo e dizia: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação." Atos 16, 17. Paulo finalmente voltou-se a ela e falou diretamente ao espírito. Não disse nada à moça pessoalmente. Neste evento, nós vemos o dom do discernimento de espíritos em operação, porque Paulo falou diretamente ao espírito. É possível que Paulo estivesse falando com o espírito que via. Paulo falou com o espírito e ordenou que saísse dela. Depois disso, a moça já não conseguia adivinhar. Paulo lidou com o espírito envolvido e não com a pessoa. Em alguns casos, você necessariamente não precisa do dom do discernimento de espíritos, como é o caso de alguém pregar doutrinas heréticas, ensinamentos que não são bíblicos. Você necessitará do conhecimento da palavra para discernir se aquela doutrina é certa ou errada. Não precisamos do discernimento de espíritos para sabermos quando algo está errado. Devemos conhecer a palavra de Deus suficientemente bem, por conta própria, para sabermos quando algo não está em harmonia com a Bíblia. Bem como também devemos ser guiados pelo nosso testemunho interior, que é dado pelo Espírito Santo no seu espírito. Ser guiado pelo Espírito Santo como um testemunho interior não é ter o dom do discernimento de espíritos. Em Romanos 8,4 diz: "Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus."
Esse versículo claramente diz que todos os filhos de Deus podem ser guiados pelo Espírito de Deus, mas as Escrituras certamente não dão a entender que todos os filhos de Deus terão dom do discernimento de espíritos operando neles. Veja bem, alguns fatos a respeito da dimensão espiritual podem ser revelados a nós através do discernimento de espíritos. Outros fatos são revelados a nosso espírito pelo testemunho interior do Espírito Santo, porque ele é o nosso guia. Mas o testemunho interior não é a mesma coisa do que ver dentro da dimensão espiritual. O dom da palavra de conhecimento é diferente do dom do discernimento de espíritos. Exemplo: uma pessoa que está possessa por um demônio, você pode ter a revelação através da palavra de conhecimento que existe um demônio sobre aquela pessoa, mas ainda assim não vê a dimensão espiritual. Se você discernisse o espírito que está sobre aquela pessoa, você veria o espírito, pois o discernimento de espírito é ver dentro da dimensão espiritual. Se a palavra do conhecimento está em operação, você pode saber que um espírito está presente ou está envolvido numa situação específica, mas você não veria o espírito. Portanto, o Espírito de Deus pode nos transmitir uma palavra de conhecimento, que é uma revelação, para nos deixar saber se alguém está operando por outro espírito e não pelo Espírito de Deus. Ou ele pode nos dar o discernimento de espírito, nos fazendo ver na dimensão espiritual e ver com os sentidos espirituais aquele espírito naquela determinada pessoa. Portanto, o dom do discernimento de espírito está relacionado a ver na dimensão espiritual. 2 livros que eu indico para quem está buscando este dom e está buscando ver na dimensão espiritual é o livro Abra os Meus Olhos, Senhor, de Gary Oates, e o livro Como Ver no Espírito, de Michael Van Vlimen. Lembre-se, os dons espirituais se manifestam de múltiplas formas. Não dá para padronizar a manifestação de determinado dom. O dom espiritual age de acordo com cada contexto, situação e propósito estabelecido por Deus. No livro de 2 Reis, nós vemos o profeta Eliseu cercado por exército sírio. Geazi, que não via na dimensão espiritual, logo temeu. Mas, após Eliseu orar e pedir para que Deus abrisse os seus olhos, Geazi pôde ver a dimensão espiritual, e à sua volta estavam os exércitos de Deus, os anjos de Deus que rodeavam o acampamento de Eliseu. Todos os dons entram em operação a partir de um propósito estabelecido por Deus. Mas você é orientado pela palavra de Deus a buscar, a procurar os dons espirituais. Ore para que Deus lhe dê o dom do discernimento de espíritos, para que você possa ver na dimensão espiritual. A dimensão espiritual é muito real, embora não a possamos perceber com nossos sentidos naturais. Deus tem fornecido o dom do discernimento de espíritos a fim de dar à igreja introspecção sobrenatural nesta dimensão espiritual, conforme a vontade do seu espírito. Deus abençoe a sua vida.